Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus para você. Está começando aqui pelas redes sociais da Faculdade Refidim a mais uma live do curso de Teologia. Eu sou o Maxwell Fajardo, é uma satisfação imensa, uma alegria poder estar com você em mais esta noite para participarmos desta live, que é um trabalho que está sendo desenvolvido pela Faculdade Refidim. Todas as semanas há 2 lives organizadas tratando de temas que se relacionam ao curso de teologia, e uma vez por mês a Faculdade Refidim reserva uma live para tratarmos especificamente aí da história do movimento pentecostal brasileiro, bem como particularmente da história das Assembleias de Deus. E hoje é o dia da live do mês de março, estaremos discutindo mais um tema sobre a história da Assembleia de Deus no Brasil. Nós estamos sempre aqui, eu, Mário Sérgio Santana, e hoje é um dia especial, é uma live especial, é uma live comemorativa, em que trataremos dos 90 anos da Assembleia de Deus em Santa Catarina. Você que está nos assistindo aí de outros estados, embora eu esteja falando de São Paulo, mas eu sei que boa parte da nossa audiência, a maior parte da nossa audiência é do estado de Santa Catarina, onde está sediada a Refidim. Então, para você que é de outros estados, a Faculdade Refidim está na cidade de Joinville, em Santa Catarina, e é uma faculdade que é mantida pela Igreja Assembleia de Deus em Santa Catarina. Então, por conta disso, e por ser um mês comemorativo, em que se comemoram 90 anos da presença da Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina, hoje a nossa live é uma live especial direcionada a esse tema sobre os 90 anos da Assembleia de Deus no estado de Joinville. E para tanto, hoje eu quero convidar, ele normalmente é o apresentador da live, mas hoje está aqui participando na condição de entrevistado, é quem vai trazer aqui para nós as informações a respeito das Assembleias de Deus no estado de Santa Catarina. Ele que tem várias informações para compartilhar conosco, e com certeza vai ser um bate-papo muito gostoso, muito agradável aí nessa próxima hora. Quero convidar aqui o professor Mário Sérgio Santana. Professor Mário Sérgio Santana, com certeza você que está acompanhando já conhece muito bem. Ele é o editor do blog Memórias das Assembleias de Deus, né, que começou como blog e hoje é um mega grupo lá no Facebook, se tornou uma rede aí de interessados no assunto da história da Assembleia de Deus, tanto na área acadêmica, quanto os memorialistas, né? Então, todo mundo que é interessado está lá, de certa forma, interligado pela rede, que é a Rede Memórias das Assembleias de Deus, coordenada pelo professor Mário Sérgio Santana, que também é historiador, é formado em história, especialista na área, e estará aqui conosco falando hoje sobre a história das Assembleias de Deus em Santa Catarina. No decorrer da live, nós vamos falar um pouquinho, antes de passar aqui a palavra para o Mário Sérgio, só avisando, no decorrer da live, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Faculdade Refidim, os cursos que a Faculdade Refidim tem para oferecer a você, e agora um recado especial para você que é aluno do curso, né? Então, fique atento, porque daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui nos comentários da live um link para você colocar, para você se inscrever, para colocar na lista de presença. Na realidade, é o link com a lista de presença dessa live, para que seja autenticada aí a sua audiência. Isso vale para os alunos da Faculdade Refidim que estão aí nos acompanhando. Então, aguarde, daqui a pouquinho nos comentários vai ter o link para você computar a sua presença virtual aqui na live. E agora sim, sem mais delongas, quero passar a palavra para o professor Mário Sérgio, para mais uma vez aí cumprimentar a toda a nossa audiência, todos que estão nos acompanhando na live de hoje. A paz do Senhor, pastor Max, tudo bem? A paz do Senhor a todos os irmãos que estão acompanhando essa live. Sinto-me honrado em estar aqui novamente nesta quinta-feira para tratar de assuntos da história, da nossa história. Agradeço também a direção da Faculdade Refidim, o pastor Clayton, que aceitou a proposta nesse mês de março
é um mês especial para as Assembleias de Deus de Santa Catarina, pois completa 90 anos, nós ao termos a oportunidade de aqui compartilhar algumas informações sobre a história da nossa tão querida e amada igreja, da qual eu faço parte, aqui no estado de Santa Catarina. Muito bem, muito obrigado aí, nós agradecemos pela ter aceitado o convite para participar da live, hoje na condição aqui de entrevistado, compartilhando várias informações aqui conosco. E, bom, em primeiro lugar, né, são 90 anos da Assembleia de Deus em Santa Catarina, e tem, inclusive, até uma data precisa, né? É o dia 15 de março, que é a data oficial que foi comemorada, é isso? Sim, dia 15 de março, né? Dia 15 de março de 1931, André Bernardino, ele realizou o primeiro culto na casa de uma tia, na casa dos familiares. Então, e até tem com precisão o dia 15 de março e o hino que foi cantado, né? 2 ou 3 hinos da harpa que foram cantados naquele momento. Então, a gente tem essa informação precisa, né? É uma das peculiaridades da nossa história, que depois eu vou tratar aqui, né? Nós temos uma data de fundação, com precisão, temos informações bem contundentes do início e algumas curiosidades históricas que vão ser aproveitadas aqui nesse momento. Muito bem. Antes de falar sobre a história da igreja propriamente dita, eu gostaria que o Mário Sérgio falasse um pouquinho sobre esse panorama geral da igreja em Santa Catarina, né? E eu falo isso porque eu, por exemplo, sou de São Paulo. E a gente que é aqui de São Paulo, a gente tem, às vezes, um defeito. A gente tem às vezes, tem essa perspectiva de sempre fazer uma análise partindo do eixo Rio-São Paulo, né? Isso não apenas quando a gente estuda a história da Assembleia de Deus ou na área de história, mas eu acho que em várias áreas do conhecimento, às vezes, acontece isso, né? Você acaba falando sempre a partir da perspectiva de onde você está. E, às vezes, o eixo Rio-São Paulo acaba ganhando destaque, né, nas discussões. Então, eu gostaria que o Mário Sérgio falasse um pouquinho para nós sobre esse panorama geral aí de Santa Catarina. Inclusive, você pode confirmar comigo a informação, né? Parece-me que Santa Catarina é um dos estados do Brasil em que a capital do estado não é a maior cidade do estado. Você confirma essa informação para nós? Porque eu pergunto isso também, para que depois você nos diga, já que a gente está falando dos 90 anos da igreja no estado, onde que a igreja começou? Ela começou na capital? Foi um movimento que foi do interior para a capital? Quais foram essas cidades de entrada, né, da Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina? Olha, meu irmão, Santa Catarina é um dos 3 estados do sul do Brasil e dos 3 estados é o menor. É interessante que ela teve início a sua colonização lá para o século XVII, por aí, através dos vicentistas, né, através do próprio estado de São Paulo, né, os vicentistas. E as 3 primeiras cidades foram justamente São Francisco do Sul, Nossa Senhora do Desterro, que é Florianópolis, hoje em dia Florianópolis, e Santo Antônio dos Anjos de Laguna, que é a cidade de Laguna. E ficou concentrada. O que aconteceu é que, a partir do século XIX, começou a vir uma leva de imigrantes alemães, italianos, suíços, noruegueses, e fundaram suas colônias. E essas colônias, elas tiveram um grande incremento industrial, comercial, primeiramente, e industrial. Então, o que aconteceu? Essas cidades fundadas por imigrantes, Joinville, Blumenau e outras cidades, mas principalmente Joinville e Blumenau, acabaram crescendo muito, porque desenvolveram, né, a pequena e média indústria, e depois as grandes indústrias, e a capital, durante um período, ela ficou muito tímida, né, como mais turismo, a colonização açoriana e assim por diante. Então, nós somos um caso, realmente, em que faz muito tempo que a cidade de Joinville, onde eu nasci, onde eu me congrego, ela é a maior cidade do estado, né? É uma cidade que tem que estar, em média, 600 mil habitantes, e Florianópolis, na verdade, é uma ilha, né? É uma ilha. Ela não... Quem já foi em Florianópolis vai ver, né? Só para literalmente, né?
Que a região metropolitana é muito grande, é maior do que Joinville. A gente vai ver, você entra ali em Biguaçu, em algumas regiões, a conurbação total. Mas a Florianópolis, ela é uma ilha, então ela não tem muito o que crescer, muitas praias, muito turismo. Até tem uma história que a região continental, né, porque é uma ilha, atravessando as pontes ali, você está em Florianópolis, mas tem os bairros ali, Coqueiros, alguns bairros ali, um bairrozinho antes ali, que foi adicionado porque não sei se foi o Nereu Ramos, ele achava a capital era muito pequena. Então, ele tinha vergonha, assim, que Florianópolis é uma capital de um estado do Brasil tão pequena, então ele acabou anexando a parte ali que é São José, fez bairro de Florianópolis até para dar uma extensão, fazer com que Florianópolis fosse um pouquinho maior. Aí tem a parte continental, bairro Coqueiros, ali alguns bairros que eu não conheço bem, e tem a parte insular, que é justamente Florianópolis. Mas agora uma coisa interessante, quando a Assembleia de Deus surgiu na década de 30, como as igrejas elas refletiam, né, a população da sua cidade, né, as condições urbanas, demográficas. Tanto é que Florianópolis, durante algum tempo, também foi a menor das igrejas da Assembleia de Deus de Santa Catarina. Enquanto que Joinville e Blumenau já eram igrejas maiores, né, proporcionalmente, Florianópolis era uma das menores e uma das mais pobres. Enquanto que Joinville já sustentava missionário, Florianópolis, a capital, era uma igreja que ela estava assim, pobre ainda, né? Andando. Então, tem umas curiosidades muito grandes. E a Assembleia de Deus de Santa Catarina, ela não inicia pela capital. Ela é um exemplo assim, de São Paulo, mais ou menos. O principal porto aqui é o porto de Itajaí. Então, ela começou justamente por Itajaí, no litoral. É uma cidade entre Joinville e meio caminho entre Joinville e entre Florianópolis. Então, ela começou ali, na cidade de Itajaí, só que foi estratégico porque é uma região que Itajaí fica perto de Joinville, Florianópolis, Blumenau, área de passagem, né, estratégicas para a abertura de outros trabalhos, né? Então, essa é uma coisa bem interessante que tem na nossa história. E é interessante, como você disse, né, que a própria dinâmica da igreja vai seguindo essa dinâmica essa dinâmica urbana, né? Onde você tem os maiores ajuntamentos urbanos, todas essas transformações aí da urbanização, a igreja vai acompanhando esse ritmo, né? É bastante interessante isso, quando a gente pensa na história da igreja. Mas, Mário, eu gostaria que você falasse aqui para nós, então, como é que se deu esse contexto de fundação, então, da igreja em Santa Catarina? Então, são 90 anos que estão sendo comemorados agora neste mês de março. Então, vamos pensar lá em 1931, né? E aí eu te faço duas perguntas, né? O que era a Assembleia de Deus em 1931, quando ela chegou no estado de Santa Catarina, e o que era o Brasil em 1931, né? Qual que era esse contexto nacional quando a igreja nasce no estado de Santa Catarina, e o que era também, né, pensar na Assembleia de Deus nessa época em que a igreja chegou em Santa Catarina. Bem, Max, para os nossos acompanhantes, né, nossos ouvintes saberem, a Assembleia de Deus ela chegou praticamente 20 anos depois da fundação da Assembleia de Deus no Brasil, em Belém do Pará. A Assembleia de Deus chegou 20 anos. E é interessante que ela chegou justamente no momento que a igreja também estava se institucionalizando. Vamos lembrar lá da Convenção de 30, que havia aquele acordo que os obreiros brasileiros estariam ocupando a liderança das maiores igrejas no Norte e Nordeste, e os missionários suecos estariam sendo deslocados para o Sul, para abrirem trabalhos, porque era a região que não tinha igrejas, ou os trabalhos eram muito incipientes, no caso. Nós tínhamos o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, ainda estava muito incipiente. E a igreja, politicamente, né, o Brasil estava começando a viver a Era Vargas. Santa Catarina tinha um interventor, nomeado pelo Getúlio Vargas, e o Brasil, né, vamos ver, o Brasil ainda era uma grande plantação de café, como dizia o Getúlio Vargas, então ele já estava iniciando o processo de industrialização. Então, nesse contexto, é que a igreja inicia. Santa Catarina
ela ainda é um estado assim muito modesto, tem as colonizações alemãs, açorianas, mas é justamente a partir da era Vargas, com a industrialização, é que o estado vai gradualmente, né, a partir da década de 40, e principalmente 50, 60, vai sofrer um grande impacto dessa industrialização, porque algumas empresas instaladas em Santa Catarina, elas vão se desenvolver fortemente devido até à instalação das indústrias de base, da indústria automobilística, e vai sofrer muito esse surto industrial, esse crescimento, e a igreja vai acompanhar todo esse processo. Pois bem, voltamos à década de 30. Santa Catarina não tinha Assembleia de Deus, mas Rio Grande do Sul já tinha uma Assembleia de Deus fundada pelo Gustavo Nordum, desde os anos 20, e Curitiba também já tinha uma Assembleia de Deus. Então, dentro do contexto de crescimento da Assembleia de Deus, da denominação, Santa Catarina era um dos últimos estados que ainda não tinham recebido, né? Eu acredito que depois de nós aqui, somente Goiás, em 36, com Antônio Moreira, Ministério de Madureira, me parece que num dos estados do norte que teve uma outra igreja ali na década de 40, que foi fundado a Assembleia de Deus, e por último, com toda certeza, foi Brasília, né, o Distrito Federal, mas daí foi por uma questão que eles fizeram lá, né, a demarcação do Distrito Federal, e a Assembleia de Deus entrou até antes da fundação de Brasília, né, em 57, com Antônio Carneiro. E aí tem uma peculiaridade também, que essa fundação da Assembleia de Deus de Santa Catarina teve um nativo, né, foi um próprio catarinense que fundou a Assembleia de Deus. Enquanto outros estados, você percebe, às vezes, pessoas do Norte, Nordeste, como foi São Paulo, em Santos, né, foram membros vindos do Norte e Nordeste em Santos, Rio de Janeiro também, o núcleo foi ali, pessoal vindo do Norte e Nordeste, e aqui nós tivemos um próprio nativo que fundou, o próprio Catarina fundou a Assembleia de Deus em Santa Catarina, é uma curiosidade. E também tem uma outra coisa, né, que é uma peculiaridade da nossa história. Geralmente, por exemplo, vou tomar base o Sul, né, São Paulo, Rio, Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, Paraná, Curitiba, começou com pessoas vindas de fora ou missionários suecos e depois nacionalizaram a liderança, né? Nós aqui começou com Catarina e depois passou para os estrangeiros, né? Começou com o nativo e depois passou para os norte-americanos, praticamente, né? Teve o inverso aqui da situação. É uma história muito peculiar, muito interessante de se conhecer. E, voltando, né, ao fundador, né, André Bernardino, né, esse nome é um nome de bastante destaque quando se fala aí da igreja. E ele era nativo, mas ele teve uma passagem pelo Rio de Janeiro, né? Foi isso? Sim. E aí, se eu não me engano, inclusive pela igreja de São Cristóvão, que era a igreja que tinha todo um destaque, né, nessas primeiras décadas da Assembleia de Deus, né? E aqui eu queria destacar uma coisa que a gente percebe quando a gente vê em Santa Catarina e quando a gente estuda a história da igreja em outros estados, né, em outras localidades também, como que a questão da migração, né, está bastante presente, né? Parece que a Assembleia de Deus ela vai crescendo à medida que as pessoas vão mudando de lugar, né? Então é um catarinense que por algum motivo foi lá para o Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro volta, né, para Santa Catarina, traz a igreja consigo. Então a gente pode dizer que esse movimento aí da migração, ele está presente, né, a começar pelo próprio fundador. E eu acho interessante que ele veio lá de São Cristóvão, né, que é uma igreja de destaque aí nesse momento, né? Caro Max, a história do André Bernardino é muito interessante. Eu gosto muito eu acho interessante a personalidade dele. Primeira coisa, eu vou esclarecer sempre estão me perguntando lá nas páginas, ele é parente do Zezino Bernardino? Não, André Bernardino da Silva, ele não era parente do Zezino Bernardino, até onde eu tenho conhecimento, até porque o André Bernardino nasceu na região de Itajaí, Ilhota, que hoje é um município, e o Zezino Bernardino era de Imbituba, então não há ligação de parentesco. Mas o André Bernardino
é um caso interessante. Eu digo lá no blog, é o jovem rebelde, porque o pai dele era um senhor, assim, seria hoje de classe média, tinha uma certa quantidade de terras, propriedade, e o pai dele tinha ficado viúvo, já tinha filhos do primeiro casamento. E aí casou com uma outra mulher, depois da sua viuvez. Mas entre um casamento e outro, ele, como é muito normal, né, nessas famílias assim, a gente estuda lá a escravidão, acontecia muito isso, né? Não era apenas a escravidão, mas ele tinha uma empregada e ele teve um caso com a empregada, né, que seria um caso assim, na viuvez dele, mas não tolerado pela sociedade na época. Então, o André Bernardino, ele é justamente fruto do relacionamento do pai dele, né, acho que é José Bernardino, se não me foge a mente, Antônio Bernardino, agora me fugiu a mente, e assim que ele nasceu, a mãe e o filho, ele foram enviados para Niterói, para o estado do Rio de Janeiro, né, Niterói. Então, lá ele cresceu, o pai dele casou-se novamente e teve outros filhos. Aí, quando ainda ele estava criança, o pai trouxe ele para morar, e segundo as memórias do irmão dele, escrito no livro, que ele sempre diz que nas brigas entre os irmãos ele sempre levava pior, né? Eu imagino porque ele era justamente o filho bastardo, o filho ilegítimo, porque o pai dele tinha filhos do primeiro casamento e filhos do segundo casamento, que eram filhos legítimos, e ele era o filho com a empregada, né? Então aquilo ali para a família provavelmente foi um escândalo. E ele sempre levava pior, e ele me parece que ele foi um adolescente que meio que perdeu o rumo, muito, muito briguento, muito rebelde, e o pai tentou colocar ele num colégio militar, se não me foge a mente, em Florianópolis. Aí o rapaz de lá, ele fugiu. Ele era totalmente assim, pela biografia dele, ele era totalmente assim, consequente em alguns pontos. E para tentar salvar a vida desse pecador, o pai dele mandou ele para um seminário, um internato no Rio de Janeiro. Foi por isso que ele foi para o Rio de Janeiro. Chegando lá no Rio de Janeiro, imagina, meu irmão, até hoje, né, o Rio de Janeiro à noite é uma cidade convidativa para a boemia, e ele foi para a boemia, foi estudar para ser padre, mas se envolveu na boemia, ficou doente, quase à morte, até que ele estava lá jogado num barco lá de um catarinense, e segundo o relato dele, o Gunnar Vingre, o Paulo Macalão, na década de 30, bem ali no comecinho, oraram lá por ele, e ele se converteu, foi curado e passou a frequentar a igreja de São Cristóvão. E foi assim que ele se converteu. E depois de convertido, logo depois, ele ficou ali alguns meses atuando, ajudando, sendo discipulado, Gunnar Vingre, Frida Vingre, conheceu, né, os pioneiros. Ele resolveu voltar a Santa Catarina para pregar. Quando ele chegou aqui, ele já chegou conhecido como rebelde, né, o filho herege, porque olha só a situação, ele foi para estudar para ser padre e voltou protestante. Ele foi para ser um oficial da Igreja Católica e voltou pentecostal. E foi aí que iniciou a Assembleia de Deus de Santa Catarina. Mas foi esse perfil bem confuso da vida dele, atribulado, que fez com que ele se convertesse e fosse pregar o Evangelho e abrisse a igreja no dia 15 de março de 31. É por aí. Max? Não sei se foi só comigo. Oi. Mas eu acho que a sua... Pronto, voltou? Okay. Voltou. Quem parou? Foi eu ou foi você? Então, eu acho que fui eu que parei. A minha internet está oscilando aqui um pouquinho. Mas mesmo assim eu consegui te... Eu terminei falando sobre André Bernardino, daí ele se converteu, era um seminarista, era para ser um padre, se converteu e veio com a fama já de herege, mas ele veio pregar em Itajaí, que era justamente a sua terra natal, e para os seus parentes. Muito bem. É muito interessante essa história, né? Como que
a história ela vai se desenvolvendo e às vezes nesses caminhos às vezes até meio tortuosos, né? Sim. E aí uma coisa vai se encaixando com outra, né? E acaba se desenvolvendo, né? Como foi o caso aqui em Santa Catarina. E eu queria, Mário, que você destacasse você falasse de uma outra coisa. Você citou aí, né, na sua fala, comparando, né, o período em que o André Bernardino nasceu, né, falando de um costume da época da escravidão, né? E há um outro elemento na história da igreja em Santa Catarina que nos faz lembrar sobre isso, que é o local onde a igreja foi fundada inicialmente, que era o local de um antigo quilombo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem uma história aí de um quilombo no início da Assembleia de Deus em Santa Catarina. Ah, sim. É que o André Bernardino, quando ele foi pregar ali para os seus familiares em Itajaí, que até a terra dos meus familiares, eu não sou de Itajaí, mas a minha família praticamente toda é lá da região, né? Também tem essa curiosidade. Ele foi pregar primeiro na casa de uma tia, depois ele foi pregar em casa de outra irmã, até que João Santana, um senhor negro, família de afrodescendentes, que morava num beco do Quilombo, né, que era uma pequena ruazinha sem saída, Beco do Quilombo, onde havia muitos moradores, até o nome já explica, né, Beco do Quilombo, moradores de afrodescendentes, negros, até que o João Santana convidou para fazer culto na casa dele, se converteu 9 pessoas, ali começou a ter um crescimento maior, e o João Santana, ele doou o terreno onde ele morava, então ele construiu uma casa atrás, doou a parte da frente para se construir a primeira igreja da Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina, uma igrejinha de madeira, muito bonitinha, assim, muito, muito bem ajeitadinha, e ali, naquele beco, em regime de mutirão, eles abriram aquele beco para ser uma rua, para dar maior acesso justamente para a congregação deles. E essa rua, eles chamaram de Rua Pentecostal. Então, o que aconteceu? Que eu fui estudando, pesquisando algumas coisas, é que quando foi realizado o primeiro registro histórico em livro ou em revista, foi 50 anos depois, 1971. Nós temos a revista do Jubileu de Ouro da Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. O que aconteceu? Eles contam essa história toda, né? E só que omitem justamente que a igreja começou no Quilombo. Eu acredito que foi assim uma maneira de poder melhorar a história um pouco, no sentido que, porque o Quilombo, o Beco do Quilombo, ele ficava muito perto do outro beco chamado Beco do Inferninho. Então, era uma região, assim, de afrodescendentes, de pessoas que viviam em moradias, tipos de chácaras, eram remanescentes, realmente, dos negros ex-escravizados, então, por isso, o nome era Quilombo. Não que a região fosse, talvez, um quilombo no passado, mas que aqueles moradores eram realmente descendentes, ou filhos e netos de ex-escravizados que ali, né, acharam o seu lugar de refúgio, de moradia, de identificação e assim por diante, e foi ali que, no Beco do Quilombo, que se transformou depois Rua Pentecostal, é que nasceu a Assembleia de Deus de Santa Catarina. Aí eu já até discuti isso em outro momento, já escrevi no blog, é que quando se pensa em Santa Catarina, se pensa justamente na imigração italiana, alemã, é isso que se pensa, geralmente, polonesa. Esses dias eu estava lendo uma revista lá dos anos 50, revista Manchete, revista O Cruzeiro, aí quando ele se refere a cidades de origem alemã, eles falam assim, uma mancha loura, né, uma mancha loura em Santa Catarina, cidade loura, né, cidade loura, Blumenau, Joinville, então eles dão muito destaque a isso, só que é uma ironia da história que justamente começou com a minoria mesmo, né, porque a escravidão aqui não foi como em São Paulo, no Rio de Janeiro, com grandes regime de plantation, né? Grandes fazendas, um senhor de escravo poderia ter, de escravizados, ele tinha lá 500,
600 escravos. Aqui não, aqui a escravidão ela existiu, mas como não tinha regime de grande propriedade, sim a pequena propriedade, então a presença de escravizados foi muito menor. E foi justamente com esse pessoal que começou a Assembleia de Deus no Quilombo. O que aconteceu? Quando eles fizeram a revista, em 1971, essa área do Quilombo, próxima ao porto, ela foi absorvida pela urbanização da cidade de Itajaí. Ao mesmo tempo, aí tem uma coisa bem interessante. Quando o Quilombo já estava desaparecendo da geografia da cidade de Itajaí, estava sendo absorvido pela urbanização, absorvida pelo porto, e realmente o Quilombo não existe mais, não há nenhum vestígio dele, ele também desaparece da historiografia, porque quando eles vão escrever a história da igreja, eles omitem o Quilombo. Eu acredito que foi justamente, eles omitiram, não foi por mal intencionado, eu acredito que foi justamente para, abriu-se lá e se tornou rua pentecostal, é para mostrar os grandes feitos do trabalho pentecostal. E graças a Deus eu consegui essa informação, fui atrás e foi assim mesmo. Eu cheguei a entrevistar, cheguei a conversar com um dos filhos dos moradores da época, um senhor que faleceu ano passado, ou ano retrasado, que o pai dele se converteu no Quilombo, nessa igreja do Quilombo. Depois a igreja foi transferida, né? Foi para a atual região onde está, mas graças a Deus eu consegui registros do Quilombo, um trabalho feito por um historiador ali de Itajaí. Ele fala do Quilombo em si, ele não fala nada de igreja, mas fala da região que desapareceu, e consegui também depoimentos de filhos dos primeiros crentes que eram afrodescendentes, que eram negros, e ali estavam. Até tem uma foto que está lá no Facebook, no grupo, que eu consegui com a filha do JP Colenda, em 43, que está marcado assim, que o JP Colenda pregando em Itajaí. Eu acredito que é ali justamente na região, porque atrás dele parece que há, assim, o perfil da igreja, eu tenho que olhar, e há muitas pessoas negras e afrodescendentes ao redor do JP Colenda, e ele pregando. Então, isso é um sinal inegável da existência dessa congregação, e ali iniciou, no Quilombo, no Beco do Quilombo. E é muito interessante, né, que vai na contramão do estereótipo que a gente cria na mente, né? Sim. Santa Catarina, a igreja de loiros, enfim, né? Sim, e é muito significativo o que você falou, ali da própria rua Beco, né? Do Quilombo, depois se transforma como uma rua pentecostal, né? E aí eu faço até essa observação, que às vezes, quando a gente vai estudar a história da Assembleia de Deus nas suas primeiras décadas, a gente não relaciona uma coisa a outra, né? Faziam poucas décadas, né, que tinha acabado a escravidão no Brasil, né? Então você tem nos primeiros convertidos assembleianos em diferentes lugares do país filhos de escravos, né? Se não ex-escravos, quando você vai lá das primeiras décadas. E às vezes a gente não relaciona uma coisa com outra, né? Mas o início do pentecostalismo no Brasil, você tinha com certeza boa parte dos membros que tinham experienciado, se não eles próprios, se não pela experiência dos pais, né, o regime da escravidão. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante se destacar nessa observação aqui que você fez. E tem duas coisas, e tem mais uma coisa interessante, tá? É que esse pessoal sofreu, assim, aquela dupla discriminação, né? Porque, primeira coisa, quando surgiu a Assembleia de Deus em qualquer região, que havia, assim, uma maioria católica, eles eram considerados como uns espíritas, né? Os cultos espíritas, barulhentos, e eles já eram discriminados também porque eles moravam no Beco do Quilombo, né? Que já era uma região, era um gueto, né? Era um gueto para os afrodescendentes. Então, eles tiveram essa dupla discriminação. E também perto do lado do Quilombo tinha o Inferninho, que você falou. O Inferninho. Né? Agora, eu também creio que um pouco esse esquecimento histórico se deu porque quando as igrejas de Joinville, Blumenau, começaram a surgir e se tornaram maiores, os missionários norte-americanos, ou os primeiros líderes, eles enfatizavam muito essa questão da cidade industrial, da presença do imigrante, aquele discurso fanista foi bem absorvido também por eles.
porque a gente vê assim, que é um discurso fanista, a cidade dos alemães, a cidade europeia, onde se fala a língua alemã, parece uma pequena Europa, as casas em chá e mel, aquela coisa toda. Esse discurso, esse olhar também foi absorvido. Tem um texto, depois de um líder, Albert Widmer, né? Ele escreveu nos anos 30, falando sobre a igreja de Joinville. Daí ele fala, Joinville, onde não para de trabalhar, as chaminés. Sim, ele compara Joinville como se fosse uma cidade europeia. Então, esse discurso ufânico, né, ufanista, também foi absorvido por ele. Daí talvez chegue lá na frente, isso acabou refletindo na própria construção da história da igreja, e aí ficou omitido. E eu tenho feito um esforço de procurar trazer à tona esse fato. Né? Quando eu estou conversando com líderes, pessoas responsáveis, o Adael dos Santos, com o pastor Richardson, né, se não me foge a mente, Holliston, que é presidente da comissão do centenário, eu sempre tenho falado dessa história do Quilombo, que ela não pode ficar esquecida, porque é algo que vem a enriquecer a nossa história tão somente. Exatamente. E esse é o papel do historiador, né? Fazer esses apontamentos, né? Mostrar essas outras perspectivas que vão além aí da história oficial, que nos ajuda a compreender essa dinâmica, né? Da igreja nesse momento, né? A quem realmente a igreja alcançava, em que espaços ela estava e como é que isso depois foi retratado, né? Pela história oficial. Mas eu quero agora encaminhar aqui para um outro assunto, que é o ministério feminino, né, e como que isso aparece na história da Assembleia de Deus em Santa Catarina. Mas antes, enquanto o Mário Sérgio ali ele se prepara, bebe uma água, eu quero falar com você que está nos acompanhando a live. Essa é uma live preparada com todo carinho para você pela Faculdade Refidim, a Faculdade Refidim, que é uma faculdade de teologia, com curso de bacharelado em teologia, reconhecido pelo MEC, curso de qualidade. Eu posso falar disso, eu sou aluno do curso de teologia da Faculdade Refidim também, e que trabalha as questões teológicas com grande profundidade e sempre destacando, sempre dando enfoque à perspectiva pentecostal. Né? Então, você que procura estudar teologia, com esse enfoque pentecostal, a Faculdade Refidim é o que você está procurando. E além do curso de bacharelado em teologia, e você pode entrar lá no site da Faculdade Refidim e conhecer um pouco mais a grade das matérias que são oferecidas, se preparar aí para o próximo vestibular. E além do curso de bacharelado em teologia na Faculdade Refidim, a faculdade também oferece vários cursos livres. Eu quero falar de um especificamente, que tem muito a ver com as nossas lives. É o curso livre História e Teologia do Pentecostalismo, um curso organizado pelos mestres e doutores da Faculdade Refidim, focando a história do movimento pentecostal no Brasil e a sua teologia. Então, você que tem o interesse em realizar esse curso livre, entre lá no site da Loja Refidim, ou melhor, loja.faculdaderefidim.edu.br. É uma grande oportunidade para você que quer conhecer mais a fundo a história e teologia do movimento pentecostal brasileiro. Destaco aqui um outro curso também, um curso livre Métodos de Estudo da Bíblia, também oferecido lá na loja da Faculdade Refidim. Na verdade, é uma série de cursos livres que você pode fazer lá. Né? Estou citando apenas alguns aqui, propositalmente, para você ir lá na loja e ver quais são os demais cursos que são oferecidos para você. E também gostaria de falar sobre esse projeto aqui, que é um projeto inédito, que está sendo preparado pela Faculdade Refidim, que é a Bíblia em Vídeo. A Bíblia em Vídeo é um comentário do texto bíblico feito através de gravações em vídeo. Né? A ideia é fazer comentários, né, dos textos bíblicos, e já tem o comentário do Evangelho de Mateus todo em vídeo para você. E entrando aí no site da loja.faculdaderefidim.edu.br, você pode saber mais como é que funciona a Bíblia em vídeo, para você ter acesso aos comentários de
todos os textos de todos os versículos do Evangelho de Mateus em vídeo feitos pelos professores da Faculdade Refidim. Enfim, dê uma passadinha lá na loja, dê uma passadinha no site da Faculdade Refidim para você conhecer melhor, conhecer um pouco mais aí do trabalho que está sendo desenvolvido lá. E eu aproveito, já que nós estamos falando dos cursos, de tudo que a Faculdade Refidim está oferecendo, mandar aqui um abraço todo especial para todos os alunos que estão participando aqui da nossa live. Nós temos aqui a presença e a manifestação de vários alunos que estão, alguns deles assistindo pelo Facebook, outros pelo YouTube, e nós mandamos um abraço para todos eles que estão lá deixando a sua participação. Se você quiser deixar uma pergunta para o Márcio Sérgio, escreva aí no chat do Facebook, nos comentários do Facebook ou do YouTube, que já aparece aqui para nós vamos encaminhar a pergunta para ele também. Especificamente aqui para os nossos alunos da Faculdade de Refidim, daqui a pouco vai ser disponibilizado aí nos comentários do YouTube e do Facebook o link para você colocar, para você marcar a sua presença. Especificamente para os alunos aí da Faculdade de Refidim que estão participando, para que possa ser contabilizada a sua presença virtual aqui na nossa live de hoje. Daqui a pouquinho, fique atento, vai aparecer em algum momento aí o link para você acessar e deixar ali o seu nome e a sua presença. Mas continue aí nos acompanhando, o papo está muito bom, muito interessante, tem mais alguns temas aí de grande interesse para aqueles que querem saber mais sobre a história da Assembleia de Deus no Brasil, mais especificamente em Santa Catarina. Para você que está nos acompanhando a partir de agora, essa é a live que nós estamos falando dos 90 anos da Assembleia de Deus em Santa Catarina, comemorados agora no mês de março. Estamos recebendo aqui o professor Mário Sérgio Santana, editor do blog Memória das Assembleias de Deus, e que tem desenvolvido pesquisas também sobre a história da Assembleia de Deus em Santa Catarina. Antes, nós já falamos aí sobre alguns assuntos, e eu gostaria que ele enfocasse agora para nós a questão do ministério feminino. Inclusive, tem um fato aí na história da igreja em Santa Catarina muito interessante, muito significativo, relacionado a essa questão do ministério feminino, ou melhor, sobre a presença, o reconhecimento das atividades femininas na organização da igreja. Eu gostaria que o Mário Sérgio comentasse aí sobre esse fato e como ele nos ajuda a entender também a Assembleia de Deus aí da época. Olha, Max, a Assembleia de Deus começou ali praticamente ela se implantou no Quilombo, no beco do Quilombo, e é muito interessante notar que a grande maioria dos membros da igreja, dos novos convertidos, não sabiam ler. Então, há relatos escritos, né, por pioneiros, de gente que viveu aquele período, que o André Bernardino ele tinha que pregar e explicar muito bem, né, as passagens bíblicas, tinha que dar um jeito ali para o pessoal entender, porque ele tinha a pregação tinha que ser muito bem entendida por aquele pessoal. Aí, entre os novos convertidos, se converteu uma jovem chamada Hélida Andrioli Vieira. A Hélida Andrioli Vieira, ela era uma jovem muito destacada, muito versátil, e pelo que há relatos no Mensageiro da Paz, naquele período, o André Bernardino tinha uma confiança muito grande nela, tanto é que ela ensinava na escola dominical, ela estava com núcleos até ele fala de um núcleo de irmãos que estavam em Indaial, e ela ficou lá com esse núcleo de irmãos durante um período, ensinando, fazendo vigílias. Então, o André Bernardino, ele fala muito da Hélida, né? Ele fala muito, se você for olhar lá, ele não cita nenhum colaborador especificamente, mas ele cita a Hélida a todo momento, porque ela realmente é uma jovem preparada, sabia ler, sabia escrever, era bem desenvolvida e assim por diante. E uma das visitas que o André Bernardino recebeu logo no início, até por conta das perseguições, porque houve, sim, muitas perseguições a eles, foi o do Gunnar Wingren. E o Gunnar Wingren,
Aí, relatos da família da Hélida, né? A própria Hélida contava enquanto ela era viva. Quando Bernardino Gunnar Wingre visitou Santa Catarina, em 1931, ele teria separado ela, consagrado ela, e sempre gostávamos de usar essa palavra, consagrado, né? Hoje a gente usa muito separado, é consagrado a diaconisa, isso em 1931. E assim, eu pude juntar, né, tanto os relatos do Mensageiro da Paz escritos, como também os relatos orais, a memória da família. Então a gente vê que, comprovadamente, o início da Assembleia de Santa Catarina teve a presença marcante desta e das mulheres, principalmente da Hélida. E eu estou meio desconfiado, assim, nos meus pensamentos, sabe? Historiador fica conjecturando, pensando, porque na história oficial, publicada em 1981, quem aparece como primeiro auxiliar da igreja é justamente o João Santana, que doou o terreno. E há relatos que o João Santana ele era um homem, pelo menos no princípio, ele não sabia ler nem escrever. E realmente ele deve ter sido um grande auxiliar, doou o terreno. E eu estou meio desconfiado que a primeira auxiliar foi a Hélida, porque em todos os relatos do André Bernardino, ele não cita João Santana, ele não cita praticamente, mas ele cita ela. É ela que vai substituir ele quando ele fica doente numa escola dominical, é ela que vai cuidar daquele núcleo de novos convertidos ali em Dayal, faz as vigílias. Você vê que ele tem uma confiança muito grande nela. Então, eu até estou me arriscando a dizer assim, que ela foi a primeira auxiliar. Tanto é que o Bernardino veio, não há registro de que tenha separado outras pessoas, a ancião, presbítero ou diácono, mas separou ela diaconisa. Porém, o desenvolvimento da igreja levou, né, todos nós sabemos, a que esse reconhecimento não fosse oficial. E também ela depois casou com um jovem senhor que já era viúvo, foi morar em Rio do Sul e lá ela ficou colaborando, mas não ficou exercendo o ministério do ensino, que nos primeiros momentos teve. Mas é interessante que ela foi uma diaconisa. É interessante também, separada depois da Convenção de 30. Separada depois da Convenção de 30. Já tinha tido aquela questão de não reconhecimento do Ministério Feminino, mas a gente também tem o precedente que o Gunnar Wingre já tinha separado a Emília Costa, no Rio de Janeiro. E também tem uma outra coisa muito interessante. Alguém pode dizer, mas o André Bernardino, será que foi normal? Bem, vamos entender que ele se congregou em São Cristóvão, onde a presença de Frida Wingre, de Emília Costa e de outras mulheres era marcante. Então, para ele, não era algo assim, né, extraordinário, uma mulher pregar, uma mulher ensinar, uma mulher estar lecionando na escola dominical, ainda mais num núcleo de afrodescendentes que a grande maioria não sabia ler nem escrever. Então, é interessante, e eu estou procurando também, em todos os momentos, procurar revisitar essa história e trazer à tona, porque é muito importante nesse momento que se discute, né, em tantas obras, a questão do Ministério Feminino, da presença das mulheres no ministério, ter essa mulher já nos primeiros dias tendo um papel muito importante. Dona Hélida Andrioli Vieira, que depois se tornou Dona Hélida Marques. E é muito interessante, né? Abriu-se, né, de alguns anos para cá, né, toda essa discussão sobre o Ministério Feminino, ao pesquisar a Frida Wingre, né? Trabalhos lá do Gedeon Alencar e de tantos outros que foram a fundo nisso, né? E é muito interessante a gente ver outras figuras, né, que podem aí abrir novas possibilidades de estudo para a gente pensar qual que era o papel, né, das mulheres na liderança das Assembleias de Deus, né? Essa é uma história que eu não conhecia e achei assim muito interessante. Tanto a questão lá do Quilombo quanto essa história, né, da atuação da Hélida Costa, eu acho que são pistas, né, muito interessantes para o historiador, para quem está interessado em conhecer a história da Assembleia de Deus, para ir mais a fundo. Eu acho que tem muito mais coisas, mas o Marcelo já está
cabocando mais, né? Que a gente conhece bem ele aí, e eu acho que é algo que, se cabocar, a gente consegue descobrir mais coisa, né? Esse papel exercido para as mulheres nesse momento, né? É verdade, é verdade. Tem surpresas, né? Eu, pelo menos, eu não vou comentar aqui, né? São surpresas lá para frente, né? Mas, pelo menos, eu sei de duas mulheres que foram separadas de diaconisa nos primeiros anos da Assembleia de Deus de Santa Catarina. Eu sei de duas. Uma em Itajaí e outra em Joinville. Mas essa de Joinville eu vou deixar para contar em outra live. Perfeito, muito bom. Bom, mas Sérgio, daqui a pouquinho, nós já chegamos aí à última parte da nossa live, e eu gostaria que você destacasse aqui também, comentasse aqui conosco um outro aspecto bastante interessante da Assembleia de Deus em Santa Catarina. Você falou lá no começo que a igreja que foi fundada por um nativo, né? O André Sim. Bernardino, né? Depois tem também o relato da presença do próprio Gunnar Wingre, né? É isso? O Gunnar Wingre só veio visitar. Pelo que eu entendo, assim, é que quando ele fundou a igreja aqui em Santa Catarina, ela era como se fosse uma congregação de São Cristóvão. Quando teve a perseguição, quando teve os problemas, o Gunnar Wingre, o Samuel Herdelund, né? Veio para cá, o Gunnar Wingre separou o André Bernardino para ser pastor, até falou aquela clássica frase, né? Olha, eu não deveria te separar, você é muito jovem, mas como não tem pastor, né? Mas a gente vê assim que é como se fosse uma congregação de São Cristóvão, né? Era muito comum na época, né? Muito comum essas igrejas Madureira abrir lá em Goiás, e a Conexão São Cristóvão acabou abrindo aqui em Santa Catarina. Assim, parece que esse era o olhar que eles tinham num primeiro momento, uma congregação de São Cristóvão. Aí o Gunnar Wingre veio só visitar, resolver os problemas e voltou. E o André Bernardino ele ficou assim uns 5 anos à frente do trabalho. Aí então entra o elemento estrangeiro, né? Entra o Albert Widmer. É isso que eu queria que você destacasse. Nesse momento posterior da igreja, a presença dos missionários estrangeiros, né? Sobretudo os norte-americanos, né? Que marcaram presença na história das Assembleias de Deus, isso já depois de algumas décadas que a igreja estava estabelecida. E aí, ao estudar a presença dos missionários estadunidenses, tem toda uma questão da ordem teológica, né, que é um outro debate sobre a política eclesiástica, né? A política eclesiástica, né? E parece que Santa Catarina é um dos locais onde isso se destaca, né, pela presença dos missionários que vieram dos Estados Unidos e que atuaram aí. Eu queria que você comentasse também sobre isso, sobre os missionários dos Estados Unidos que atuaram em Santa Catarina. O André Bernardino, ele funda a igreja em 31 e ele fica na liderança em Santa Catarina até mais ou menos 1936. Em 36 aparece a figura do Albert Widmer, que é um missionário suíço, mas ele tinha sido enviado ao Brasil pelas igrejas inglesas. Ele passou pelo norte e nordeste, São Paulo, e não sei por que cargas d'água, é uma incógnita, ele chega até Santa Catarina. Chegando em Santa Catarina, me parece não, pelo que tudo leva a crer, eles destituíram André Bernardino, destituíram ele da liderança, e essa liderança foi concedida ao Albert Widmer. O Albert Widmer ficou mais ou menos uns 3 anos trabalhando como líder, até que, dentro do contexto geral, até envolvendo a questão da Segunda Guerra Mundial, as missões norte-americanas começaram a enviar quase que soldados, né? Mandaram pastores missionários para a América do Sul. Então, quem conhece a história assembleana sabe muito bem que o J.P. Colenda ele foi enviado pelo Departamento de Missão, fez uma sondagem e ele tinha 3 propostas, havia 3 propostas, né? Eles fundarem um trabalho independente, não trabalharem no Brasil, deixar porque os suecos queriam o trabalho só para eles, né? Eles não queriam que os missionários norte-americanos ficassem muito infiltrados aqui. E a outra, trabalhar em cooperação. O J.P. Colenda, ele aceitou trabalhar em cooperação, Departamento de Missões norte-americano, e ele veio para Santa Catarina justamente porque Santa Catarina era no sul, nessa região. O sul, vamos lembrar que sul
naquela época era entendido como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, tudo isso aí era sul. Era o estado menos evangelizado, onde o trabalho era mais incipiente, onde não estava institucionalizado, onde tinha as igrejas estavam concentradas, né, os núcleos, e não tinha quase que nenhum templo próprio, né, Joinville, Blumenau, Itajaí, Florianópolis, Imbituba, talvez Tubarão, e toda a outra região do estado, Planalto Norte e Oeste, não tinha nenhuma igreja ainda, não tinha nada. Então, o JP Colenda veio justamente porque Santa Catarina era um estado menos evangelizado, ele veio organizar o trabalho, e junto com ele acabou trazendo Virgil Smith e o Orlando Boyer. Só que o Orlando Boyer ficou pouco tempo. Parece que ele não era um homem assim, muito de púlpito, viram ele escrevendo o livro, lá, não sei, Pequena Enciclopédia Bíblica, o JP Colenda teria dito para ele, olha, você tem que estar escrevendo livros, esse é o teu trabalho, né? E eles organizaram a igreja, então, eles trouxeram muitos subsídios, muitas verbas, né, muitas ofertas, diga-se de passagem, mas foram eles que organizaram. Por exemplo, né, eles tinham a estratégia, eles já começaram a pedir para os obreiros naquela época estatísticas, para fazer estatística de membro, de templos, assim, a questão de organização, né? Organização nesse sentido. Eles também têm o pensamento de colocar as igrejas nas principais vias da cidade para dar visibilidade. Então, com o tempo, eles criaram a convenção, juridicamente a convenção catarinense, porque havia outras convenções anteriormente, mas não tinham caráter jurídico. Então, eles criaram juridicamente a Convenção Catarinense em 1948, e o primeiro presidente foi um norte-americano, foi o Virgil Smith. Eles também criaram a Caixa de Socorro de Obreiros, que era tipo uma aposentadoria para as viúvas e para os obreiros que estavam inválidos, né, para uma ajuda. Essa Caixa de Socorro de Obreiros, o modelo dela foi destacado durante muitos anos, né, porque tinha muitos ministérios que não tinham isso, e aqui em Santa Catarina eles conseguiram fazer funcionar, e eles também criaram a Caixa de Evangelização, que era justamente uma verba, né, que se reunia para sustentar um obreiro em viagens de evangelismo, missão no Oeste Catarinense, que foi o Inocêncio Marchione, que acabou fazendo esse papel, e lá abrir igreja, então a igreja de Lages, a igreja de Chapecó, e algumas outras igrejas lá, que são grandes igrejas hoje, foram abertas pelo Inocêncio Marchione, que recebia proventos dessa caixa de evangelização. Então, eles tiveram assim, uma mentalidade eles já tinham essa mentalidade institucional, diga-se passagem, eles vieram do mundo, lá do norte da América, que era assim. Então, eles organizaram a igreja. Até hoje, para vocês terem uma ideia, a convenção tem esse estatuto, né? Uma igreja não pode se desfiliar simplesmente da convenção, porque tem um estatuto que une todas as igrejas, assim por diante. Então, eles tiveram essa mentalidade bem institucional de organização, e dizia o falecido Edson Colenda Lemos, que era sobrinho do JP Colenda, que eles também têm uma preocupação em registrar tudo, né? Porque tudo eles tinham que mandar para os Estados Unidos com forma de relatório. Então, eles batiam foto. Tudo que eles faziam, construíam um templo, foto, né? Faziam batismo, foto. Tudo é uma maneira de prestar conta aos contribuintes da América do Norte. Então, tudo eles relatavam em carta. E acabou chegando a década de 50, eles se retiraram do Estado por alguns motivos nacionalistas e de ordem maior. Também eles foram pioneiros no questão do ensino teológico aqui em Santa Catarina, né? A segunda geração de obreiros, praticamente, teve aos pés dos norte-americanos seus primeiros ensinamentos, né? Eles aprenderam com Virgil Smith, JP Colenda, Orlando Boyer e assim por diante, muito de Bíblia, né? Só para ter um exemplo, o Virgil Smith ensinava aqui em Joinville para os obreiros e professores de escola dominical, ensinava matérias como geografia bíblica na década de 40. Na década de 40, ensinava geografia bíblica, ensinava
escatologia, sabe, essas matérias que hoje, né, vocês estudam, né, nós estudamos, eles já ensinavam na década de 40, de maneira sistematizada. Só que eles não davam, até por questões da época, não davam ensino teológico, era ensino bíblico, né? Essa era a nomenclatura que eles usavam. E só não implantaram o primeiro instituto bíblico aqui em Santa Catarina, o JP Colenda não implantou, e isso ficou para o sobrinho dele implantar em Pindamonhangaba, porque não teve condições, né? Os obreiros catarinenses não estavam preparados, né? Houve uma celeuma muito grande, senão poderia ter sido fundado aqui em Santa Catarina, ou em Florianópolis, ou em Joinville, ou na cidade de Brusque, segundo os relatos. Então, a nossa história é muito rica, muito maravilhosa nesse sentido. De pioneirismo, né? Muito bom, muito interessante, né? E aí a gente se percebe, né? À medida que a gente vai estudando a história da denominação e conhecendo esses pontos, você percebe, né, como estudar a história da igreja em determinada localidade nos ajuda a entender o panorama geral. Sim, então, sim. Então, por exemplo, essa questão teológica, né, todos os debates a respeito de como o ensino teológico passou a ser aceito na igreja, como que os seminários começaram a surgir. Então, você colocar uma lupa sobre Santa Catarina, por exemplo, você começa a entender um pouco dessa dinâmica, né? Estudando, né, uma história mais localizada, você consegue fazer relações, né, com o que estava acontecendo de uma forma mais ampla, né? Até a gente pegar a história geral da Assembleia de Deus, tem uma convenção, não sei se foi de 66, que o JP Colenda já não estava mais no Brasil, mas ele veio visitar a convenção. Aí você deve lembrar que para dar respaldo, legitimidade para o Instituto de Pindamonhangaba, o JP Colenda contou o testemunho que houve a ressurreição do João de Oliveira, que ele orou, João de Oliveira, um dos professores, ressuscitou. Acho que você lembra dessa passagem, né? Conheço a história. Ele usou até o pastor Clayton Pomeroy, né? Ele usa na sua tese, dizendo assim, que ele contou aquilo ali como forma de dar uma legitimidade. No Instituto Bíblico não é lugar só de fábrica de pastores, é um lugar de espiritualidade, né? Quando o JP Colenda, 10 anos, 13 anos antes, ele tentou abrir o Instituto Bíblico em Santa Catarina, eles usaram, quem falou, eu não sei que usaram também do recurso de sonho, disseram que tiveram um sonho, e esse sonho era bem assim negativo sobre a criação do Instituto Bíblico, então jogaram um balde de água fria em cima dele. Então ele aprendeu, ele percebeu que o negócio era partir assim para o lado bem espiritual para dar legitimidade, entendeu? Quando chegou lá na frente, ele já contou esse testemunho e o pessoal se alegrou, né? Porque ele levou uma dessa 13 anos antes, né? Contaram um sonho. Até hoje eu não sei o que falaram, mas o sonho envolvia coisas escabrosas, de certo, né? Havia um clima assim um pouco difícil para ele, mas eles conseguiram se virar. Muito bem, muito bom. Bom, felizmente nós estamos chegando agora ao final da nossa live, já estamos aqui há 1 hora conversando sobre esses assuntos tão gostosos, né, de nós comentarmos. Eu quero agradecer aqui o Mário Sérgio. Antes, eu acho que dá tempo aqui para um comentário. Vou até lançar aqui o comentário. O do Gesiel. Tá aí, o Gesiel. Tá conseguindo ver? Tá conseguindo ver aí, Mário? Aliás, o Gesiel é meu amigo, é um grande pesquisador, historiador, memorialista da Assembleia de Deus no sul do estado. Ele tem obras e ele, a família dele, né, conheceu esse pessoal todo que eu estou falando, a família dele conheceu. Ele fala dos Rockefeller, né? Isso. Tinha um conhecimento, né, que o quintal dos Estados Unidos, né, estava sendo invadida por ideias comunistas. Uma das estratégias foi mandar pastores norte-americanos para ganhar mais seguidores para a fé evangélica e simpatizar com os norte-americanos. Quando conseguiu, os norte-americanos voltaram, mas alguns ficaram por aqui, contando com Isaac Colenda, para mim. Parabéns pela live aos dois historiadores. Muito interessante, né? Ele relacionando com toda essa discussão, né? Olha, a gente está do local discutindo o geral da Assembleia de Deus, e o Gesiel aqui nos aponta para um contexto internacional, né? Está no contexto da Guerra Fria, onde está todo... E nesse contexto também que vem os missionários americanos para cá, né?
É verdade. O Gesiel, ele, como ele está falando aí, ó, o Isaac, Alberto Colenda Lemos, a família dos Colenda, o próprio fundador do Instituto Pindamonhangaba, João Colenda Lemos, ele trabalhou aqui em Santa Catarina, né? Eles pastorearam algumas igrejas e tiveram também, né, essa influência e foram influenciados, né, por todo esse... Só que os Colenda é uma coisa interessante que eles foram tão marcantes aqui e no final eles acabaram por questões ministeriais ainda até que sendo esquecidos um pouco da nossa história. Mas a presença do JP Colenda e da família Colenda foi muito forte aqui, né? E ele botou os sobrinhos para trabalhar, né? Como não tinha obreiros, ele trazia os sobrinhos e botava os sobrinhos para dirigir a igreja e trabalhar. E daqui o João Colenda Lemos foi para os Estados Unidos, casou com a Doris Lemos e depois voltou para fundar o Instituto Bíblico em Pindamonhangaba, né? Muito bem. Bom, então obrigado aí também, o Gesiel, pela sua contribuição e a todos os alunos da Faculdade Refidim. E, novamente, eu quero lembrar aqui aos alunos, já está disponível, tanto para você que está nos acompanhando no Facebook, quanto para quem está nos acompanhando no YouTube. Procure aí nos comentários, tem um link, você que é aluno, você vai preencher, acessar esse link, você vai preencher lá o formulário para você receber o certificado pela participação virtual aí na live, que vai contar aí para as suas horas complementares, né? Que é algo que traz alegria para todo aluno quando ele consegue umas horas complementares e ainda mais conseguir as horas complementares ouvindo, né, lives como essa, ouvindo aí o Mário Sérgio discutindo a história das Assembleias de Deus. Então, você que é aluno, não deixe lá de marcar a sua presença, preenchendo ali o formulário. E eu quero, então, agora agradecer ao Mário Sérgio pela participação. Na realidade, o Mário Sérgio todos os meses está aqui entrevistando, ou no caso hoje, sendo entrevistado, né? E todos os meses a Faculdade Refidim reserva uma das lives para falarmos sobre a história das Assembleias de Deus, a história do movimento pentecostal. Então, Mário, eu quero agradecer aí você por ter conversado conosco sobre esse assunto, trazido à tona aí tantos temas interessantes e importantes para quem tem interesse aí na história da Assembleia de Deus. Então, eu quero deixar a palavra aí para as considerações finais. Olha, eu quero agradecer ao pastor Clayton novamente por ele ter permitido, né, esse momento. Eu sugeri para ele, porque eu queria falar dessa história, né, compartilhar esses conhecimentos. Agradeço a você por ter me ajudado aí nessa live, nessa condução. Quero agradecer aos administradores do Grupo Memórias da Assembleia de Deus, que sempre estão ali me ajudando para postar, pesquisar. E também quero dizer aos internautas que eu estou disponível, né? Se você quiser ter maiores conhecimentos, pode me procurar. Eu estou lá no Facebook, estou no Instagram, estou lá disponível. De repente você ter maiores conhecimentos, trocar ideias, você tem algum material, quer compartilhar, estou disponível. Eu quero agradecer a todos pela paciência e que Deus nos abençoe. E muito bom falar da nossa igreja. Quero agradecer também à direção, né, da nossa igreja, que eu sempre estou nessa parceria aí com a Assembleia de Deus de Joinville, com a CIADESP, de vez em quando postando algumas fotos, alguns memoriais para difundir a história da nossa igreja. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário Sérgio. Muito obrigado a você que nos acompanhou nessa noite na live. Está aí no Rodapé todas as quartas e quintas-feiras, às 20 horas, no canal do Facebook, na página do Facebook da Faculdade Refidim, no canal do YouTube. Você encontra sempre uma live aqui discutindo temas da ordem teológica, pastoral, devocional ou histórica, como é o caso de hoje. Nesse canal você encontra também lá as gravações das lives anteriores. Eu também agradeço a todos que nos acompanharam, agradeço mais uma vez a toda a direção da Faculdade Refidim, pastor Clayton Pomerenig e toda a equipe maravilhosa da Faculdade Refidim por nos permitirem estarmos aqui em mais essa vez. Então, contamos com você na próxima semana para mais uma live. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Amém.